O nosso pensamento está no casamento que está acabando. O nosso pensamento está lá nas dívidas. O nosso pensamento está lá no mundão. Quando Eutico, ele estava sentado na janela, ele estava, irmão Jonas, ele, ai Jesus, a cruz e um punhal, ai que bonito. Eu acho que agora, quando Eutico, assentado lá em cima, ele estava olhando a rua, estava olhando os carros passando. Vamos trazer para o dia de hoje. Quem sabe ele estava vendo algumas meninas bonitas passar na porta e ele ficava olhando, talvez até desejando. Eu quero casar com ela porque ela é bonita. Quem sabe eu, aí em cima, ele estava olhando no defeito de alguém. Ei, ai, esse aí tem a roupa feia, anda de chinela baiana. Ei, esse cara é barato, anda de bicicleta. Talvez eu estava olhando para o problema do irmão, ele esqueceu de olhar para Deus. Talvez eu agora, ele em vez de ficar focado na palavra, ele estava focado no mundo. Aí meu irmão, eu quero que você entenda, o cristão verdadeiro, ele tem que estar focado em Cristo Jesus. Quando você não está focado em Deus, você começa a adormecer. Esse é o maior problema da atualidade dos cristãos. Nós não podemos dormir, nós não podemos dormir dentro da igreja. Não, como assim? Eu não posso cochilar. Pode, meu filho, pode até dormir aí, mas eu estou falando de um adormecimento espiritual, de um sono espiritual. Muitas das vezes nós viemos para a igreja querendo ouvir uma mensagem para Deus abençoar, para Deus te animar, mas aí você ouve uma mensagem de exortação, aí você quer reclamar, você quer se queixar para Deus. Ei, mas Deus tem promessa para cumprir a tua vida. Deixa o pastor pregar, deixa o pastor exortar, deixa ele fazer o que ele quer, porque Deus está na direção. É na hora dele que Deus vai tomar essa terra. Ei, aí a pessoa que fica falando, a pregação hoje não foi para mim, o pastor não pregou nada. Ei, porque você não estava com o pensamento ligado no papai. Às vezes o irmão Marcelino estava falando com você, só que você estava conversando. Aí, meu querido, começa uma fase de adormecimento espiritual. Quando nós começamos a olhar para a dificuldade, a olhar para o problema, o nosso espírito começa a desfalecer. Quando o cristão, ele não ora, ele não jejua, ele não busca, ele começa a morrer espiritualmente. Eu quero que você entenda isso. Jesus está voltando, ele está voltando. Desperta, vamos que vamos. Ele está agora. Eu acho que ele está olhando no defeito do povo, ele está olhando porque só ele que dormiu. Todo mundo estava desperto, todo mundo estava prestando atenção na palavra, e todo mundo saiu dali satisfeito com graça e a glória de Deus. Mas Deus foi trazer coisa. Quando Deus, ele quer operar milagre, não podemos descer do fogo. Quando Deus quer operar maravilha, não importa o que aconteça, Deus ele sempre chega na hora certa. Agora a Bíblia diz que ele começa a dormir, começou a cochilar para um lado e para o outro. Glória a Deus. Quem sabe talvez a vida de Eutico, talvez aquele jovem podia estar passando por problemas familiares, não sei. Talvez Deus falou assim: eu vou te usar nessa terra, Eutico, eu vou te honrar. Aí talvez Eutico escutou as pessoas falarem: ei, você não vai conseguir, você não é ninguém, você não é nada. Glória a Deus. Talvez Eutico estava em uma fase da sua vida difícil e não aparecia ninguém para ajudar ele a se levantar. Talvez ele estava com o seu espiritual morto, porque a palavra é essa, já estava morto o espírito, e não tinha ninguém para ir lá: meu filho, vamos orar, vem aqui, eu vou orar com você, vamos pagar o preço junto. Agora Deus deixa acontecer na vida de Deus uma tragédia. Talvez Deus deixe acontecer na tua vida algumas coisas que às vezes você não entende. Deus, mas por que está acontecendo isso comigo?
Sabe o que está acontecendo isso com você? É porque Deus ele tem o melhor para te dar nessa terra. Talvez se você está passando por um problema, talvez você não dá conta mais de orar, não dá conta mais de jejuar. Deus ele começa a abrir, irmãos, presta atenção. Deus começa a abrir algumas saídas, aí você não quer nenhuma delas. Você às vezes tem a sua própria saída, aí Deus fala: não, eu vou deixar gerar um problema, e através desse problema eu vou colocar ele no lugar de honra. Talvez Deus deixa você passar pela prova, porque o próprio Deus está amassando para nós comer. Aí, meu filho, tu não entende o mistério. Às vezes nós passamos por prova, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus? Eu estou desempregado, devendo. Talvez você não conheça a tua vida, talvez você está falando: Senhor, não tem mais solução, eu estou dentro da caverna, não tem comida para mim comer, Jesus. Ei, aí Deus ele cria situações para mudar a tua vida, ele cria situações para te honrar nessa terra. Foi o que aconteceu com eles. Agora a palavra diz que ele agora adormece, e quando ele adormece, ele cai no terceiro andar e morre. Ele já estava com o espírito morto, agora cai e morre. O seu espírito mal estava morto. Deus agora deixa e cria uma situação na vida de Deus. Talvez ele não queria ser crente, talvez ele havia falado: olha, que nada, rapaz, você crente para quê? Talvez ele havia falado poucas horas antes para alguém, para sua mãe, para seu pai: olha, eu não quero cantar porque minha voz é feia, eu não vou pregar porque eu não dou conta. Aí Deus fala: peraí, não dá conta não, eu vou criar uma situação na tua vida para tu ver que eu sou Deus. Ei, quem te capacita é Deus, quem te levanta é Deus, quem te honra nessa terra é Deus. Por que você está desanimado? Por que você está pensando que não vai conseguir? Se Deus disse que ia te abençoar, ele vai te abençoar. Agora talvez ele esteja passando por alguns problemas familiares, ele dorme naquele culto, porque Deus criou uma situação. Deus agora cria aquelas situações que Deus só ele sabe criar na nossa vida. Ai, Jesus, só Deus sabe, só Deus sabe. Agora eu cai e morre. Glória a Deus. O maior problema dos cristãos é quando tem um irmão que está morto na fé, não aparece um filho da mãe com o pai comedor de arroz e feijão para ajudar ele. Certa vez eu disse ele, meu próprio pastor sumiu, até hoje nunca mais veio. Eu não quero ver, não quero que Deus abençoe a minha vida. Não apareceu ninguém para orar para mim e falar: meu filho, vem cá que eu vou orar para você, vamos caminhar junto. Às vezes nós estamos passando por um problema financeiro e não aparece ninguém, meu irmão. Deixa eu pagar a tua água, tua energia, teu aluguel, vem cá. Às vezes ninguém quer te ajudar.
estender a mão para mim, mas Deus estava com a mão sobre a minha vida. Deus estava me abençoando. Aí eu olhei para Deus e falei, isso nós estamos em Goiânia, no Mato Grosso. Quando eu voltar para Goiânia, eu vou reconciliar. Irmãos, só quem está passando por luta sabe o que é luta. Só quem já desviou e comeu o pão que o capeta amassou sabe o que é sofrer. Aquele que está de pé. Uma vez eu falei isso, pastor, por isso que caiu. Eu nunca vou cair, eu nunca vou desviar. E Deus me provou, eu desviei. Nós não podemos ter isso dentro de nós. Rapaz, eu nunca vou desviar da presença de Deus. Eu nunca vou cair e vou pastar. Aí Deus fala, ei Satanás, vem cá. Vai lá e joga o laço, deixa eu ver se ele vai aguentar a mesma pressão. Jesus, ele gosta de provar a nossa vida. Ele gosta de provar a nossa fé. Para ver até onde você vai. Para ver até onde você entra, até onde você chega. E o engraçado, quando Deus ele prova, é para nós sermos provados nessa terra. E quando você é aprovado, você recebe uma coroa de vitória. Quando você é aprovado, você recebe uma coroa cheia de pedra preciosa. É porque Deus ele é contigo. Ele te capacita. Agora a gente está embora. Agora eu aprendo uma coisa. Quando Paulo chega, escuta aquele movimento, o povo gritando, o povo chorando. O rapaz caiu, Paulo, morreu. Aleluia, Jesus. E agora Paulo chega e fala, ei, ele não morreu não. E a parte mais bonita da história é que Paulo abraça o morto. Paulo agora vem caído e dá um abraço nele. Contato físico, pastor. Pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso 7. Depois você lê. Paulo tem agora um contato físico com ele. Ele abraça Deus e fala, jovem, acorda, rapaz, está dormindo. Eu aprendo o que é com isso, irmãos. Quando nós estamos passando um problema e não aparece ninguém para te abraçar, Jesus já está te abraçando. Quando não aparece ninguém para te estender a mão, Jeová, ele já estendeu as duas. Quando você passa por luta ou está morrendo espiritualmente, é o Senhor que te capacita. É Ele que te ama, é Ele que te honra. Eu aprendo isso nessa hora. Agora Paulo, ele abraça o homem. Falei, acorda. Agora entra mais um mistério de Deus. Entra agora o ator principal, o autor da nossa fé, o autor
Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Irmãos, vem para frente. Pastor, eu posso pedir para todo mundo fazer aqui uma roda. Segura na mão do seu irmão. Vem aqui para frente, todo mundo. Só os que puderem vir, podem vir. Faz uma roda aqui, meu filho. Faz uma roda aí. Xarabanaga, xarabanaga. Oh, Pai. Vamos agora e abraça o povo. Amém, Jesus. Aleluia. Agora Deus, irmão. Agora Deus coloca as mãos sobre aquele irmão. E todos os problemas dele, todas as dificuldades, o Senhor resolve em um só segundo. Amém, Jesus. Eu quero falar aqui para você hoje, que estava talvez dormindo, ou talvez você está pensando em desistir da obra do Senhor. Deus está mandando dizer para você que Ele é contigo, ainda que os homens não dão valor à tua vida, o Senhor Ele te dá valor. O Senhor Deus Ele vai te honrar nessa terra, ainda que muitos não estão acreditando no teu ministério. Deus acredita, ainda que muitos falaram que você não ia conseguir, que você não dá conta de pregar, não dá conta de louvar. Deus está mandando falar para ti. Ele está com as mãos estendidas sobre a tua vida, sobre a tua vida. Só quem crê nisso, dê um brado de glória, Agora, como Paulo, ele abraça eles. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele agora coloca o fôlego de vida sobre aquele homem que estava morto, e ele volta a vida. Ele agora ressuscita. Irmãos, o Senhor, ele quer abrir os nossos olhos espirituais, ele quer renovar a nossa vida. Feche os olhos aí, feche os olhos, pode soltar, feche os olhos. Presta atenção aí. Mais jeito pra você. Você não acredita no amor, diz que a sua vida não tem valor, e Deus não te ouve, não te vê. Você diz que já não tem, pode mostrar sorrir. E os poderes não sabem fazer. Presta atenção aí.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pensa, né? Aleluias.